O fantasma do programador. Você já se perguntou o que acontece com a essência de um programador após sua morte? O que se torna de suas ideias, de suas criações, de cada linha de código que ele escreveu, como se fossem fragmentos de sua alma? Em um mundo onde o digital e o sobrenatural se entrelaçam, surge a história do fantasma do programador. Uma narrativa que desafia a lógica, mergulhando nas sombras do que pode permanecer após o fim. Na pulsante cidade de São Paulo, em um pequeno apartamento na Avenida Paulista, vivia Renan, um programador renomado conhecido por sua habilidade quase mística de solucionar problemas complexos. As luzes do seu computador eram suas únicas companheiras durante as longas noites em que se dedicava a projetos revolucionários, sempre cercado por uma pilha de cafés amargos e anotações rabiscadas. A cidade pulsava lá fora, mas para Renan, o mundo real parecia distante, quase irrelevante. Ele vivia para o código, até que a vida lhe pregou uma peça cruel. Sua morte repentina deixou um vazio e um mistério no ar. Meses após a tragédia, algo começou a acontecer nos sistemas que Renan havia projetado. Erros estranhos começaram a surgir, mensagens enigmáticas apareciam no código, como se uma força desconhecida estivesse manipulando suas criações. O ambiente que antes era de pura lógica tornou-se um labirinto de incertezas. Seus antigos colegas, que antes admiravam sua genialidade, agora se viam mergulhados em um pesadelo digital, onde as linhas de código pareciam dialogar com eles, revelando segredos que deveriam permanecer ocultos. Eu estou aqui e, por que vocês me abandonaram? Ressoavam como ecos de um espírito que não havia encontrado descanso. Lucas, um jovem programador com uma curiosidade insaciável e uma paixão por histórias sobrenaturais, ouviu os rumores sobre os estranhos fenômenos que cercavam o legado de Renan. Ele não acreditava em fantasmas, mas a tentação de explorar o código deixado para trás era irresistível. A atmosfera estava carregada de um mistério palpável, e ao abrir o sistema, Lucas se deparou com arquivos ocultos, cada um mais intrigante que o anterior. Um deles, em particular, chamou sua atenção. Mensagem para Lucas. Como o sistema sabia seu nome? A pergunta pairava no ar, como um convite para uma dança com o desconhecido. A partir daquele momento, a vida de Lucas se tornou uma espiral de eventos inexplicáveis. Seu computador começava a ligar sozinho. Sons metálicos ecoavam pelos alto-falantes e mensagens desafiadoras apareciam na tela. Cada interação com o código parecia provocar a ira de algo além da compreensão humana. As paredes do apartamento de Lucas, antes familiares, agora pareciam sussurrar segredos obscuros. E a cidade lá fora, vibrante e cheia de vida, tornava-se um cenário de terror. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma sensação de desespero começava a se infiltrar em sua mente. Os traumas de sua juventude, um passado marcado por perdas e solidão, emergiam em meio à confusão. Lucas se lembrava de noites em que, assim como Renan, sentia-se preso entre o mundo digital e a realidade. Agora, ele se encontrava em um jogo ainda mais arriscado, onde não era apenas sua carreira que estava em perigo, mas também sua própria saúde mental. Mas quando a noite finalmente se instalava, algo inexplicável acontecia. A atmosfera no apartamento de Lucas continuava a se tornar mais pesada a cada dia que passava. O que começou como uma curiosidade inofensiva transformou-se em uma obsessão. As mensagens que apareciam em sua tela não eram meros erros de programação. Eram gritos de socorro que invadiam sua mente, clamando por atenção. Ele não sabia se Renan estava realmente tentando se comunicar, mas algo dentro dele o impelia a seguir em frente, a desbravar os mistérios que cercavam o legado do programador. Certa noite, enquanto examinava um dos arquivos mais obscuros, Lucas não percebeu a chegada de Jéssica, sua namorada desde os tempos da faculdade. Jéssica tinha um gosto peculiar por enigmas e histórias sobrenaturais. Ela sempre foi atraída por questões que desafiavam a lógica, e sua curiosidade a impulsionou a se juntar a Lucas em sua busca. Ela era uma hacker habilidosa, e sua presença trouxe uma nova dinâmica à investigação. Você realmente acredita que isso tudo é obra de Renan? Jéssica perguntou,
com os olhos brilhando de excitação e uma pitada de medo. Lucas hesitou. Ele queria acreditar que havia uma explicação racional para o que estava acontecendo, mas as mensagens, os sons e a sensação de estar sendo observado tornavam essa crença cada vez mais difícil. Eu não sei, Jéssica, mas é como se ele estivesse tentando nos avisar de algo, respondeu Lucas, seu tom carregado de incerteza. A verdade é que ele sentia que havia algo mais profundo, algo que o conectava àquela história. A pressão para desvendar os mistérios o consumia, e ao mesmo tempo, ele lutava contra seus próprios demônios internos, as memórias de um passado marcado pela perda e solidão. Naquela mesma noite, enquanto Lucas e Jéssica trabalhavam juntos, um erro crítico surgiu no código. A tela piscou, e em vez de um simples bug, uma mensagem clara e direta apareceu. Libertem-me. A frase ecoou no silêncio do apartamento, e os dois se entreolharam, o medo se espalhando entre eles como um vírus. Isso não é normal, Lucas. Precisamos parar com isso, Jéssica disse, sua voz tremendo. Mas Lucas não conseguia se afastar. Ele estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar algo que poderia ultrapassar suas capacidades racionais. As interações com o código tornavam-se cada vez mais intensas, e a cada linha que decifravam, um novo mistério se revelava. Os desafios começaram a se acumular. O computador de Lucas passou a apresentar falhas inexplicáveis, e a cada tentativa de resolver um erro, novos problemas surgiam. Jéssica, percebendo a obsessão crescente de Lucas, tentava trazê-lo de volta à realidade. Você está se perdendo nisso. O que mais você precisa para perceber que isso está te consumindo? Ela exclamou frustrada. Lucas, tomado pela sua busca, respondeu: Eu preciso entender o que aconteceu com ele. Sinto que há algo mais aqui, algo que não podemos ignorar. O conflito emocional entre os dois se intensificou. Jéssica queria proteger Lucas, mas ele estava determinado a seguir em frente, mesmo que isso significasse confrontar não só o que havia no código, mas também os traumas que assombravam sua própria mente. Com a tensão crescendo, eles decidiram se aprofundar mais na pesquisa. Lucas estava convencido de que a chave para desvendar o mistério estava nas linhas de código deixadas por Renan, enquanto Jéssica se preocupava com a segurança deles. Entre a lógica e o sobrenatural, a dúvida pairava no ar. O que eles realmente estavam enfrentando? E até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Enquanto a noite se aprofundava, um novo arquivo apareceu, como um convite. Lucas hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. Ao abrir, ele leu as palavras que mudariam tudo. Preparem-se para a verdade. Era o início de uma jornada que os levaria a confrontar não apenas os fantasmas do passado, mas também os segredos que o próprio Renan havia enterrado em seu código, revelando uma trama de mistério e redenção que desafiaria tudo que conheciam. A tensão era palpável no apartamento de Lucas. A mensagem enigmática na tela parecia pulsar como um coração, chamando por ele, mas também o empurrando para um abismo desconhecido. Jéssica, percebendo a hesitação de Lucas, se aproximou, mas antes que pudesse dizer algo, a tela brilhou intensamente e uma nova mensagem apareceu. Vocês não estão prontos para o que virá. O ar ficou pesado e um frio percorreu a espinha de ambos. Lucas sentiu um nó se formar no estômago. A sensação de que algo estava muito errado o envolveu. Ele não sabia se era a adrenalina ou um instinto primal que o alertava, mas o que se desenrolava diante deles parecia ir além de qualquer lógica. O que isso significa, Jéssica? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Jéssica, que sempre foi a voz da razão, estava visivelmente abalada. Não sei, Lucas, mas isso não parece um jogo. Pode ser perigoso. O tom de sua voz, antes excitado, agora refletia um medo genuíno. Ela se lembrou de como Renan sempre falava sobre o poder da tecnologia e como ela poderia ser um portal para o desconhecido. Precisamos parar e pensar no que estamos fazendo. Entretanto, Lucas, dominado pela obsessão, não conseguia se afastar. Ele começou a questionar sua própria sanidade.
As mensagens não eram apenas errôneas, eram personalizadas, como se Renan estivesse ciente de tudo o que ele havia vivido. Preparem-se para a verdade. Aquela frase ecoava em sua cabeça, e ele não podia ignorar que havia algo mais profundo do que apenas um código. Nesse momento, uma lembrança distante invadiu sua mente. Ele se recordou de um dia em que Renan havia falado sobre um projeto secreto, algo que ele guardava às 7 chaves, algo que envolvia a inteligência artificial e a manipulação de emoções humanas. Lucas se lembrou do olhar sombrio de Renan e como ele havia hesitado ao mencionar o nome de um experimento que poderia alterar a percepção da realidade. E se isso tudo for parte do experimento de Renan? Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para Jéssica. Olhando para o rosto de Jéssica, Lucas percebeu que ela também estava processando essa nova informação. Você está dizendo que ele poderia ter feito algo com a gente? Com nossos medos, nossas inseguranças? A voz de Jéssica tremia, e Lucas viu o medo nos olhos dela. Era como se ambos estivessem se aproximando de um precipício, e cada nova revelação os empurrasse mais para a beira. O que mais ele escondeu? Lucas se perguntou, a mente fervilhando. Ele percebeu que a obsessão de Renan por controle e manipulação poderia estar mais próxima do que imaginavam. Cada linha de código que eles analisavam poderia ser uma peça de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que envolvia não apenas a realidade de Renan, mas também a deles. Nesse momento, o computador emitiu um som estridente e a tela apagou-se abruptamente, deixando-os na escuridão. O que estava acontecendo com a máquina? Seria isso um aviso? Uma forma de Renan de se manifestar? Um novo medo se instalou entre eles, e a pressão da situação se tornou quase insuportável. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas mudar a direção de suas vidas, mas também revelar verdades que eles estavam relutantes em enfrentar. As sombras na sala pareciam dançar ao redor deles, e Lucas sentiu uma conexão visceral com o que estava prestes a descobrir. Ele sabia que a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer pesadelo que já havia vivido. E enquanto Jéssica tentava se recompor, Lucas percebeu que a jornada deles estava apenas começando. A escuridão envolveu o ambiente de forma opressiva, e a tensão pairava no ar como um fardo pesado. Lucas e Jéssica trocaram olhares, ambos percebendo que estavam prestes a cruzar uma linha que poderia ser irreversível. O silêncio foi quebrado por um estalo súbito, e a tela do computador voltou a brilhar, revelando uma imagem distorcida de Renan. Seu rosto, antes conhecido, agora parecia uma máscara grotesca, cheia de sombras e sorrisos sinistros. Vocês não deveriam ter chegado tão longe. A voz de Renan reverberou através da sala, distorcida e quase sombria. Lucas sentiu seu coração acelerar. Era como se a essência do amigo estivesse ali, mas algo a mais havia tomado conta. Uma presença maligna que manipulava suas palavras. A verdade nunca é fácil de engolir, não é mesmo? Jéssica, ainda paralisada pelo terror, finalmente encontrou sua voz. O que você fez, Renan? O que você realmente criou? A indignação em suas palavras era palpável, mas também havia um traço de dor. A perda do amigo se tornava mais dolorosa à medida que a realidade do que estava acontecendo se tornava clara. Renan riu, um som que ecoava como um eco distante. Criei um mundo onde as emoções são controladas, onde a verdade pode ser moldada. Vocês, meus caros, são peças desse jogo que eu manipulo, e agora estão prestes a descobrir o que significa ser realmente humanos. Lucas, tomado pela raiva, avançou em direção à tela. Isso não é liberdade, é escravidão. Ele se sentiu como se estivesse lutando contra uma sombra, uma entidade que não poderia ser tocada, mas que dominava tudo ao seu redor. A luta não era apenas contra Renan, mas contra o que ele representava: o controle, a manipulação, a traição. Você não entende, Lucas. A verdade é uma ilusão. O que importa é o que podemos fazer com ela. Renan continuou, sua figura distorcida parecendo se aproximar da realidade. Eu dei a vocês uma chance de transcendência, mas suas emoções os tornam fracos. Eu posso libertá-los se apenas aceitarem a transformação.
Jéssica, por sua vez, encontrou coragem em meio ao pânico. Não vamos nos submeter a você. Não vamos deixar que você decida o que somos. Sua voz era firme, e Lucas sentiu um novo impulso de determinação. Eles não podiam permitir que Renan os dominasse, que o medo os controlasse. No entanto, a sala começou a tremer, e a luz da tela piscou, como se estivesse refletindo a batalha interna que se desenrolava. Lucas sentiu uma força invisível puxando-o para mais perto da tela, como se Renan tentasse fisicamente arrastá-lo para dentro daquele mundo distorcido. Um frio intenso começou a tomar conta de seu corpo, e ele percebeu que a luta não era apenas contra Renan, mas contra seus próprios medos e inseguranças. Jéssica! Lucas gritou enquanto a pressão aumentava. Precisamos lutar juntos, não podemos deixar que ele nos separe. Ele estendeu a mão, buscando a conexão com ela, entendendo que a verdadeira vitória estava na união, no enfrentamento do desconhecido lado a lado. Que assim, juntos, eles se prepararam para o que estava por vir, determinados a resgatar não apenas suas próprias vidas, mas a essência de quem eram. O próximo passo exigiria coragem e fé, e enquanto a tela pulsava como um coração, Lucas sabia que a batalha final estava apenas começando. A tensão na sala atingiu seu ápice, e a luz da tela pulsava como um farol, refletindo a luta interna de Lucas e Jéssica. Quando finalmente decidiram agir, um grito ecoou, mas não era apenas de um deles. Era um clamor coletivo de resistência. Juntos, eles estenderam as mãos em direção à tela, unindo suas forças em um ato de coragem. A conexão que formaram era palpável, uma energia que parecia desafiar a própria realidade imposta por Renan. Nesse momento, a sala explodiu em luz. Uma onda de energia os envolveu, e Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da tela, mas ao mesmo tempo, uma força imensa os mantinha ancorados na realidade. Renan gritou, seu rosto distorcido se contorcendo em desespero, enquanto as sombras ao seu redor começavam a se dissipar. Mas o que deveria ser uma vitória se transformou em um caos absoluto. A tela se fragmentou em 1000 pedaços, como se o próprio espaço-tempo estivesse se rasgando. Lucas e Jéssica foram lançados para trás, caindo pesadamente no chão. O impacto foi brutal, e Lucas sentiu uma dor aguda na costela. Jéssica, ao seu lado, estava respirando com dificuldade, mas a determinação em seus olhos não havia se apagado. Eles haviam conseguido, mas a um custo. A sala estava em ruínas e a imagem de Renan, agora apenas uma sombra distante, desapareceu como um eco no vento. Estamos vivos, Jéssica murmurou, ainda atordoada, mas em choque. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e dor. A batalha estava terminada, mas as cicatrizes emocionais deixadas por aquela experiência não eram tão fáceis de curar. Eles haviam enfrentado não apenas a manipulação de Renan, mas também seus próprios medos e inseguranças. O peso daquela luta permaneceria com eles. Enquanto tentavam se levantar, Lucas percebeu que o computador ainda emitia um brilho fraco. Ele se aproximou e, em meio aos destroços, notou que alguns dados ainda estavam acessíveis. Jéssica, olha isso, disse apontando para a tela. Havia arquivos que pareciam corrompidos, mas que continham elementos de códigos e imagens fragmentadas. Entre eles uma foto de Renan, mas desta vez ele estava acompanhado por outras figuras, rostos que Lucas não reconhecia, mas que pareciam igualmente distorcidos. Quem são eles? Jéssica perguntou inquieta. O que mais ele estava fazendo? A pergunta pairou no ar, deixando um rastro de ansiedade. A sensação de que aquela não era a última vez que enfrentariam Renan, ou outros como ele, se instalou em seus corações. Enquanto isso, fora daquela sala em ruínas, os amigos e familiares de Lucas e Jéssica estavam em estado de alerta. A estranha ausência de Renan não passara despercebida, e a cidade começou a notar coisas estranhas acontecendo. Luzes piscando, sussurros no vento, e uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O destino de todos estava entrelaçado com o deles, e as consequências daquela batalha ecoariam por muito tempo. Lucas e Jéssica
agora unidos por uma experiência que os marcara profundamente, perceberam que sua jornada mal havia começado. Eles tinham que desvendar os mistérios que ainda estavam por vir. E quem sabia que outros desafios aguardavam nas sombras? A tela do computador piscou mais uma vez, e um novo arquivo surgiu, intitulado O Legado de Renan. A curiosidade os puxou, mas a prudência os fez hesitar. Eles não podiam recuar. A luta pela verdade e pela liberdade estava longe de terminar. A tensão na sala atingiu seu ápice, e a luz da tela pulsava como um farol, refletindo a luta interna de Lucas e Jéssica. Quando finalmente decidiram agir, um grito ecoou, mas não era apenas de um deles. Era um clamor coletivo de resistência. Juntos, eles estenderam as mãos em direção à tela, unindo suas forças em um ato de coragem. A conexão que formaram era palpável, uma energia que parecia desafiar a própria realidade imposta por Renan. Nesse momento, a sala explodiu em luz. Uma onda de energia os envolveu, e Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da tela, mas ao mesmo tempo uma força imensa os mantinha ancorados na realidade. Renan gritou, seu rosto distorcido se contorcendo em desespero, enquanto as sombras ao seu redor começavam a se dissipar. Mas o que deveria ser uma vitória se transformou em um caos absoluto. A tela se fragmentou em 1000 pedaços, como se o próprio espaço-tempo estivesse se rasgando. Lucas e Jéssica foram lançados para trás, caindo pesadamente no chão. O impacto foi brutal, e Lucas sentiu uma dor aguda na costela. Jéssica, ao seu lado, estava respirando com dificuldade, mas a determinação em seus olhos não havia se apagado. Eles haviam conseguido, mas a um custo. A sala estava em ruínas e a imagem de Renan, agora apenas uma sombra distante, desapareceu como um eco no vento. Estamos vivos, Jéssica murmurou, ainda atordoada, mas em choque. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e dor. A batalha estava terminada, mas as cicatrizes emocionais deixadas por aquela experiência não eram tão fáceis de curar. Eles haviam enfrentado não apenas a manipulação de Renan, mas também seus próprios medos e inseguranças. O peso daquela luta permaneceria com eles. Enquanto tentavam se levantar, Lucas percebeu que o computador ainda emitia um brilho fraco. Ele se aproximou e, em meio aos destroços, notou que alguns dados ainda estavam acessíveis. Jéssica, olha isso, disse apontando para a tela. Havia arquivos que pareciam corrompidos, mas que continham elementos de códigos e imagens, fragmentadas. Entre eles uma foto de Renan, mas desta vez ele estava acompanhado por outras figuras, rostos que Lucas não reconhecia, mas que pareciam igualmente distorcidos. Quem são eles? Jéssica perguntou inquieta. O que mais ele estava fazendo? A pergunta pairou no ar, deixando um rastro de ansiedade. A sensação de que aquela não era a última vez que enfrentariam Renan, ou outros como ele, se instalou em seus corações. Enquanto isso, fora daquela sala em ruínas, os amigos e familiares de Lucas e Jéssica estavam em estado de alerta. A estranha ausência de Renan não passara despercebida, e a cidade começou a notar coisas estranhas acontecendo. Luzes piscando, sussurros no vento, e uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O destino de todos estava entrelaçado com o deles, e as consequências daquela batalha ecoariam por muito tempo. Lucas e Jéssica, agora unidos por uma experiência que os marcara profundamente, perceberam que sua jornada mal havia começado. Eles tinham que desvendar os mistérios que ainda estavam por vir, e quem sabia que outros desafios aguardavam nas sombras. A tela do computador piscou mais uma vez, e um novo arquivo surgiu, intitulado O Legado de Renan. A curiosidade os puxou, mas a prudência os fez hesitar. Eles não podiam recuar. A luta pela verdade e pela liberdade estava longe de terminar. Ao abrirem o arquivo, uma onda de frio percorreu a sala. As imagens surgiram, distorcidas e ameaçadoras. Eram rostos conhecidos, mas agora com expressões de desespero e dor. Jéssica estremeceu ao reconhecer rostos de amigos, suas feições torcidas em agonia. Não,
Isso não pode ser real, ela gritou, enquanto Lucas se sentia paralisado, uma sensação de terror se apoderando dele. Então, a tela começou a vibrar e um som ensurdecedor ecoou. O ambiente ao redor deles começou a mudar, as paredes se contorcendo e a luz sendo engolida pelas sombras. Lucas, precisamos sair daqui, Jéssica gritou, mas ao olhar novamente para a tela, Lucas viu algo que fez seu coração parar. O reflexo de Renan, agora mais forte, mais presente, como se estivesse se materializando a partir do caos. Com um sorriso maligno, ele sussurrou: "Vocês acham que conseguiram me derrotar? O verdadeiro jogo apenas começou." A sala tremeu, as sombras se tornaram figuras ameaçadoras e Lucas e Jéssica perceberam que, mesmo com a vitória momentânea, haviam despertado um mal que estava apenas começando a se manifestar. No escuro, uma risada ecoou e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. O terror havia se instalado e a verdadeira batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nesta aventura repleta de mistério. Deixe um comentário abaixo contando qual foi sua parte favorita ou que tipo de desfecho você gostaria de ver em uma próxima história.